Seja bem-vindo ao nosso 17º dia da nossa jornada contra a cultura. E hoje o nosso tema é bem interessante, queridos. O Gênesis capítulo 1, verso 27 vai dizer que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Só que nunca antes na história houve tanta confusão, tanta batalha cultural quanto nos nossos dias ao se tratar desse assunto tão simples e fundamental que é ser homem e que é ser mulher. Nunca antes vimos tanta confusão sendo imposta, até mesmo dentro das escolas e dentro das igrejas, sabe? Quando o texto de Gênesis diz que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, nós vemos que desde o início a Bíblia apresenta a criação de dois sexos distintos, complementares e igualmente válidos. Essa distinção, queridos, é parte da imagem de Deus na humanidade. Mas o que acontece? Nós vivemos em uma cultura que prega que ser homem e ser mulher é simplesmente uma construção social. Como diz lá o feminismo radical, que prega, né, que a diferença entre homem e mulher é essa construção e nega o fato de que foi Deus quem criou. Inclusive a Simone de Beauvoir, que eu comentei no áudio de ontem, né, ela vai dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. É uma questão muito clara da sua filosofia. Inclusive, esse pensamento não é só dela. A Judith Butler, que é uma feminista pós-moderna, né, ela vai defender que o gênero é uma performance, sabe? Algo que pode ser trocado conforme a vontade. Por isso que nós vamos perceber, e alguém fala assim, por que as pessoas ficam trocando de gênero? Hoje se sente uma coisa, amanhã se sente outra. Por quê? Porque para esse tipo de filosofia, o gênero, né, ela pode ser trocada. Não está condicionado à questão biológica. Ela não tem ligação com a biologia. Ela tem ligação com o se sentir. Então, se a pessoa é biologicamente mulher, com todos os órgãos, tudo que compõe uma mulher, ok? E ela se sente homem, tudo bem, ela vai ser homem. Ou se sente qualquer outra questão, qualquer outro ser, enfim. Essas filosofias são confusas e têm sido impostas por essa cultura, sim, que quer, sabe, desfazer, reduzir, sabe, o conceito de criação de Deus. Só que, como eu estou falando, existem pensadores, e ontem eu disse, toda letra de música, toda essa ideia, tudo isso que está acontecendo na sociedade é fruto de alguém que se intitula filósofo, ou que é filósofo de acordo às ciências, né, humanas, e constrói um pensamento, uma teoria, enfim, encontra adeptos, pessoas que aceitam essa teoria, e a partir do momento que as pessoas aceitam, começam a viver. É interessante, eu tenho observado que eles negam a religião cristã porque vem de Cristo e fala que Cristo não existiu, mas essas filosofias e essas ideologias se tornam a religião deles, como por exemplo Karl Marx e Friedrich Engels, que criou o que eu chamo de religião comunista. É a religião comunista. Inclusive, eles vão ver a família como algo opressora, né? Algo que essa diferença sexual como um mecanismo do capitalismo. Esse é o absurdo do pensamento marxista. E eles falam que para que venhamos ser livres, né, libertos, teríamos que desfazer qualquer conceito de gênero, de família, eles teriam que ser dissolvidos. Por isso que eles confrontam tanto e batem de frente com a questão da igreja, né, do Senhor. E é por isso que nós precisamos sim nos posicionar, e esse tema que nós estamos tratando é muito importante, porque esse tema está sendo debatido nas escolas, está sendo ensinado nas escolas, está sendo ensinado nas canções, está sendo ensinado nessa cultura, né, no que nós estamos vendo essa semana, na arte, no cinema, enfim, em tudo. Por isso que, como a Bíblia diz, nós precisamos ouvir de tudo e reter o que é bom. E o que é bom é a palavra de Deus, sabe? Freud, por exemplo, que é o pai da psicanálise, ele vai reduzir a sexualidade a um instinto, sabe? Só que não é bem assim. A Bíblia diz que a nossa sexualidade é um dom de Deus, gente, para
para unir duas pessoas, né? Como o próprio Jesus diz, deixará o homem ao seu pai, a sua mãe, e unirá-se-á a sua mulher, e serão dois em um. A nossa sexualidade é para multiplicação, frutificação, como diz o próprio Deus ao ordenar o homem crescer e multiplicar e povoar a terra. A nossa sexualidade é para a satisfação exclusiva do nosso cônjuge. Quando Paulo diz que o meu corpo não é meu, é da minha esposa, e o corpo da minha esposa é meu, e nós precisamos nos satisfazer em amor, porque o sexo é feito para poder ser gozado dentro da relação do casamento matrimonial honrado, como está lá em Hebreus 13:4, que nós vimos ontem. Só que todas essas filosofias ao longo das décadas têm tentado desconstruir tudo isso, como Simone, né, Beauvoir e Butler. Elas vão continuar dizendo que essa identidade ela é fluida. O que é isso, pastor? Ela pode ser mudada, sabe? Ela pode, de acordo à vontade, de acordo ao querer, e que esse padrão de relacionamento, o casamento que a gente tem, é uma imposição social, é um meio de controle, usando as palavras de Marx. Então, gente, é importante falar sobre essas pessoas, porque elas têm, sabe, juntamente com uma gama muito grande de pessoas que aliam a eles em pensamento, construído os conceitos filosóficos que têm regido a cultura de hoje. Nessa jornada contra a cultura, esses conceitos estão em linha de frente do nosso embate. Nós precisamos combater isso, sabe? Como a Bíblia diz, que o próprio Jesus respondendo lá, quando foi questionado sobre o casamento, ele vai dizer lá em Mateus 19:4, não lestes que o Criador vos fez homem e mulher? Então não tem como um cristão, alguém que crê em Jesus e tem a Bíblia como fé, como regra, acreditar, ok, em relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Não tem como, porque biblicamente há uma incoerência. Isso aqui não é sobre ser preconceituoso. Se a pessoa escolheu e quer viver assim, ok, é a escolha dessa pessoa e ninguém aqui está para julgar e condenar. Mas dizer que essas escolhas têm amparo bíblico e que Deus se agrada disso, não é coerente dizer, não pode ser, nem por lógica. Porque é só pegar o texto bíblico e comparar e ler, tá lá. Sabe, a palavra de Deus não deixa espaço para essa confusão. Quem construiu essa confusão é a filosofia, é o marxismo, é essas ideologias que querem de fato destruir aquilo que é justo, honroso e verdadeiro, segundo a palavra de Deus. Homem e mulher são distintos, mas eles também são complementares, sabe? E refletem juntos a imagem de Deus, a imagem do Criador. Por isso eu quero encerrar aqui, deixando uma palavra muito clara para os nossos irmãos que já são pais e mães, que planejam ser pais e mães, sabe? Que aprendam a educar seus filhos com mais intencionalidade. Não permita que assuntos sobre sexualidade sejam iniciados lá na escola, ou que eles aprendam por meio da mídia, da cultura, ou que você só venha falar com eles quando estiver lá na menarca, né? Ou espermarca. Pastor, não sei o que é isso. Primeira menstruação, aí a primeira ejaculação. Agora eu vou falar, não, construa esse terreno seguro, desde criança, para que eles já possam aprender com vocês, por meio das Sagradas Escrituras, sobre sexualidade. Não deixe que a mídia, não deixe que a cultura ditem para eles a visão de gênero e de sexualidade que eles precisam aprender, sabe? Aprenda a celebrar a criação, valorize as diferenças, mostre como é ser masculino, como é ser feminino, né? Masculinidade, feminilidade, não machismo, feminismo, não é esses conceitos, mas como é ser homem, como é ser mulher dentro do plano de Deus. Aprenda a acolher com amor quem sofre com crise de identidade, porque pode acontecer. Estamos em constante tensão nisso, né? E em todos os lugares esses assuntos já estão, entre aspas, banalizados, já estão tão explícitos. Então seus filhos vão ter contato com esses assuntos, vão até ter crise de identidade. Então quando eles
quando perceber ou eles quererem conversar sobre os assuntos, acolha com amor. Não vai impor uma regra moral que eles não estão prontos para receber. Primeiro passo de um pai, quando um filho vem conversando sobre essas questões, não é impor o que eles aprenderam por meio da Bíblia, nem isso que eu estou ensinando para essa adolescente, para essa criança. Porque, primeiro, que o adolescente não tem o córtex pré-frontal pronto. Então, essa parte do julgamento, do entendimento, das tomadas de decisões ainda está imaturo. Então, ele está em processo. Então, cabe aos pais, cabe às pessoas mais velhas acolher, ouvir, sabe? Entender isso por meio da graça, mas sem deixar a verdade, e orientar, pedir ajuda, procurar discernimento espiritual para lidar com essas questões, sabe? Para quem já é jovem, você que já tem filhos mais velhos, mais jovens, ali para os 20, 18 anos, ensine eles a identificar frases que, como eu até citei muitas delas nos últimos dias, em um padrão aí, para você relembrar: meu corpo, minhas regras, ou meu corpo é meu, faço o que quero, ou família é qualquer arranjo. São frases muito comuns no meio marxista, no meio feminista, no meio dessas ideologias controversas. Vocês precisam ensinar seus filhos a confrontar isso em amor com essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não têm a iluminação que nós estamos tendo. Então não adianta ficar batendo de frente, impondo uma religião, impondo o que você acredita, mas em amor, acolher o que eles estão dizendo, mas não deixar de falar a verdade, e aí transmitir o que nós estamos aprendendo aqui. Amém? Que Deus abençoe. Espero que essa palavra venha fixar no seu coração, e como pastor da nossa congregação, estou à disposição para poder esclarecer, ensinar e conversar mais sobre esses assuntos. Então, se preste atenção nesses autores, quando eles estiverem lendo, aprendendo sobre esses autores na escola, para que você possa acompanhar e direcionar, sabe, queridos? Porque até as ciências comportamentais, quando eu falo ciências comportamentais, estou falando da própria psicologia, da própria psicanálise, de certa forma, sabe? Fala que a identidade sexual está profundamente enraizada na biologia e no desenvolvimento psicológico, e isso desde cedo. Então, assim, uma vez que isso é confrontado, essa identidade sexual, e esse adolescente com esse córtex pré-frontal, com essa imaturidade, porque é isso que é o adolescente, gente, ele está em amadurecimento, então ele não está pronto. Então ele pode sofrer o quê? Crises, ansiedades, desordem emocional, sabe? Até porque na adolescência os pais já não é mais a primeira referência que eles vão buscar para conversar. Eles têm suas tribos, eles têm seus pares, que muitas vezes não estão dentro de casa. Então ter sabedoria é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe vocês, e estamos aqui para poder auxiliá-los naquilo que nós pudermos, para a glória de Jesus. Oremos. Pai, eu oro no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que venha trazer sabedoria a este pai, a esta mãe, a esta pessoa que me ouve no dia de hoje. Que eles possam ter essa prudência, esse tato, esse discernimento, esse zelo espiritual ao tratar temas como esses com seus adolescentes, com seus filhos. Que eles possam ter a sabedoria do céu para lidar com os conflitos da adolescência, com conflitos sexuais, com as descobertas, ó Pai amado, dos seus órgãos genitais, com a descoberta de si mesmo, da sua identidade no Senhor. Eu peço que o Senhor possa direcionar nossa juventude nesse tempo de tão confronto. Pai, guarda para a glória de Jesus. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe esses pais para lidar com isso com sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Amém? Queridos, entenda bem, para eu concluir aqui, ó. Enquanto nós tivermos esse mundo, sabe, ele vai tentar borrar a diferença entre homem e mulher. É só você voltar lá atrás e lembrar de Sodoma e Gomorra. Você vai ver que teve essas questões lá. Só que Deus nos chama para viver, sabe, viver como luz no meio dessa geração que está tão corrompida. E é por isso que eu quero incentivar você: não desista dos nossos devocionais, ouça diariamente, porque amanhã, por exemplo, nós vamos falar sobre permanecer puros em meio a uma geração tão corrompida. Como conseguir, já que está sendo tão desafiador, né? Então Deus abençoe. E o nosso jejum de hoje, eu quero incentivar você a evitar questões que expressem vaidades,
não sei se vai estar escrito, por exemplo, maquiagem, roupas novas ou roupas extravagantes que expressa uma vaidade, principalmente entre as mulheres, né? E sejam simples, estejam simples hoje, ok? Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a modéstia, isso tem a ver com o cuidado. Se cuidem, né? Mas estejam mais modestas. É o nosso jejum de hoje, é o jejum de beleza, podemos dizer assim, resumindo. Deus abençoe, até amanhã, tchau.